Mas a real, tanto na segurança pública eles levaram isso pra um caminho errado, quanto na parte da desfavelização também. Então isso aqui, eles conseguiram lançar um programa pra comprar voto usando o tema da desfavelização. Olha que legal, Riso. Então acabou, tá resolvido. Tá? E esse assunto continua crescendo na gringa. Porque ele não é um assunto que tá restrito ao Brasil. Na gringa ele tá grande pra caramba. Tamo quantas pessoas no canal Renan Santos, só pra entender? 2.000 no Renan Santos e no outro 2.300, né? Tamo com 4.300, tá pouco. Tinha que já tá com 5. Tá flop. Tá flop. Vamos lá. Vamos ouvir aqui. É só a musiquinha que tem de fundo, Renan. Pode tirar o fone. Então vamos ver. Esse vídeo aqui é um vídeo que viralizou, né? Welcome to the biggest favela in Brazil. Aí a moça lá, né, acho que de inteligência artificial fazendo a unha, né? E aí mostra este lugar horrendo. Alguém, dê uma nota, por favor. Vocês dê uma nota de 0 a 10. Marada de Butão, 14. Assim, de 0 a 10. 10 lugar é incrível e 0 lugar é um inferno. Que nota você daria pra Rocinha? Eu tô falando isso de maneira clara, porque existe uma hiperromantização da favela no Brasil. Esse assunto é velho, eu já falei disso. Eu tava, né, no almoço, tava passando o programa do Neto. Eu nem sei o nome do programa, o Show da Bola, os Donos da Bola, sei lá. E o fundo do programa do Neto é uma favela. Porque convencionou-se no Brasil dizer que é charmoso a favela, que a favela tem... Cara, favela é inferno. Favela igual a inferno. Se um dia o inferno existir, ele será uma favela. Aglomerações horrorosas, falta total e completa de privacidade, desrespeito ao espaço alheio, vias de circulação horrível, sombra, umidade descontrolada, tuberculose, controle pelo crime organizado, mau cheiro, esgoto andando pelos buracos, fios arada por todo lado, ratos, baratas, toda sorte de animais, porcos inclusive, que eles criam porcos ali, música ruim, educação ruim, Nada é bom numa favela. A favela é toda errada. A favela é um erro, tá? E é um fracasso civilizacional nosso. Eu olho pra isso. Veja só a vista que tem lá no fundo. O Rio de Janeiro é lindo. Ou era pra ser lindo. O Rio de Janeiro é um fracasso, tá? A gente fala... Eu gosto muito que tem uma iniciativa, assim, de autoestima até dos rapazes do Novos Clássicos, tratando disso da Guanabara Mística. Mas, assim, é muito mais místico do que qualquer coisa. Recuperar o Rio de Janeiro é uma coisa, assim, é quase como se fosse uma batalha espiritual. Porque isso aí, cara, assim, a não ser que a gente chegue ao poder e realmente implemente o que a gente vai fazer, isso aí se tornou uma chaga social de tal sorte que o bairro normal, ele é influenciado pela favela. E não ele influencia a favela. Vocês entendem isso? A favela faz e produz cultura que interfere no bairro. E não o bairro civiliza a favela. Aí vão falar, mas você tá falando que essa favela não é civilizada? Definitivamente ela não é civilizada. Definitivamente não é. Uma das características da favela é justamente o controle que eles têm por bandos à lá Idade do Bronze, né? Bandos armados, ostentando seu poderio e tal. A favela é uma chaga, é um problema. E eu tratei disso, veja só que interessante, eu botei, né? Isso é horrível, vamos derrubar tudo e fazer um bairro decente, né? E aí, desce um pouquinho, veja o número de visualizações. Porque assim, é muito engraçado, porque eu tive, 5.000 curtidas? Foi bem. Mas... isso aí teve, eu tô com 600 mil views, ou seja, muita gente deu RT. Eu vi que um desses caras que faz batalha de rap veio me xingar, ele deu um RT e falou o seguinte, esse cara acha que é Minecraft. E cara, assim, do ponto de vista da aplicação de políticas públicas, a China trata da questão da urbanização e construção de prédios tal qual um Minecraft. Sim, eles vão lá, montam os bloquinhos deles e colocam bairros e cidades inteiras de pé. Esse aí, ó, o Chucro Science, de ponta a ponta. Vagabundo tá pensando que a vida real é o criativo do Minecraft, tá ligado, irmão? Olha só na... Por quê? Porque na cabeça dele, a cabeça de um... Eu não vou falar muito, de um cara que, sei lá, que gosta de rima. Veja só, um cara já botou, ó, essa imagem condiz com o teu post. Poucas coisas roubam minha brisa tanto quanto... quando alguém chega afirmando a coisa mais óbvia do mundo, como se fosse a mais nova descoberta científica ultra secreta. E que é o seguinte, cara, pra esse cara realmente parece que, eu falei em ciência de foguete, quando eu disse que iria urbanizar uma favela. Porque pra esses caras, né, qualquer coisa que não seja o óbvio, soa ciência de foguete. Eu entendo, eles são pessoas limitadas, que têm um horizonte limitado. Deixa eu explicar, cara, construir habitação nem é tão difícil assim. Na verdade, é mais ou menos normal. Tá? Muita gente tá fazendo isso. E eu nem tô falando em derrubar tudo em todos os lugares. Haverá lugares que você vai ter que derrubar, vai ter que passar o bulldozer lá e vai construir prédios e tal. Haverá lugares que se adequam a um pedaço. Outro dia eu tô mostrando Paraisópolis. Paraisópolis é favela, mas a maior parte dos lugares não são vielas
Já tem rua. Existe uma urbanização que aconteceu em Paraisópolis. O que a gente tem que fazer? Adequação. Adequação. É mais barato adequar. Agora, um lugar como Rocinha, especialmente a parte de morro que é viela. Um lugar como Rocinha, que a maior parte é viela. Ó, é isso aí, ó. Isso não é viela, entendeu? Isso é uma rua pequena, apertada. É quase uma viela. Que a viela que eu tô falando é a vielinha, aquela, né? Ó, aqui tem uma viela, ó. Volta, que eles... Não dá pra entrar aí, né? Mas são essas micropassagens, que inclusive vagabundo adora usar essas passagens pra se esconder da polícia, pra trocar tiro, né? Que aí você tem acesso às casas e tal. Veja que as tubulações expostas e tal. A questão de Paraisópolis, isso só é um bairro muito ruim. É, tecnicamente, vamos colocar aí o nome, uma pós-favela. Porque é uma favela que está... Não, aqui já tá bem favelenta, hein? Tá bem faveloso. O carro nem vai lá, ó. O carro nem entra, né? Não, entrou. Ó o esgoto na rua. Ó o chão. Ó... Cara, isso é desumano. Vocês entendem que isso é desumano? Nossa, o carro entrou, hein? Imagina morar aí, galera. Isso aí é em São Paulo. Cidade mais importante do Brasil. A 2 km do Palácio dos Bandeirantes. 2 km do Palácio do Governador. Você percebe que a maior parte das coisas aí já tem pequenos comércios, que as pessoas criaram seus comércios para sobreviver nesses aglomerados aí. O que tem que rolar numa coisa dessas? Vai custar muito menos pro Estado você conseguir num lugar desses, que é... Assim, você não vai derrubar essa bagaça. Você vai fazer uma reforma, você vai vir... Equipe de arquiteto, equipe de engenharia, pega, ó. E assim, é bem assim, ó. Você não tem título de propriedade, você vai ter o título de propriedade, tá? Mas vai ter que reformar isso. A gente vai fazer a obra. Você tem o seu título de propriedade. Ele já vem com uma hipoteca. Essa hipoteca minúscula, uma merreca. Que a pessoa pague riso. R$50 por mês pra sempre. Sabe? Por 30 anos. R$50 por mês. Mas ela paga aquela reforma. É uma merreca, mas ela paga. E ela fica dona do título de propriedade dela. Ela ganha dignidade. Aí ela é a dona daquele lugar, entendeu? Mas ela tem que sentir que ela vai ter que pagar por aquilo. Ela tem que ficar responsável por aquele espaço, entendeu? Responsável. Então ela vai pagar. Que seja uma merreca, mas ela vai pagar. Isso aí tem que ser resolvido. Porque isso, meus amigos, não adianta a gente ficar falando em... Ah, olha só, São Paulo vai aterrar fios na Avenida Santo Amaro. Agora tá aterrando fio ali. Pô, animal, tem que aterrar fio em São Paulo inteiro. Agora, e essa região aí, tá? Tem dezenas de milhares de pessoas morando nesse tipo de arranjo. Isso é a Paraisópolis, vai ter que arrumar. E no Rio, quando for pra Rocinha, é mais viela. Você vai, como é encosta, é morro, você vai ter que derrubar muita coisa. E existe uma questão de segurança, que as polícias sabem, que você vai precisar fazer vias de passagem. Vias de passagem. Essas vias de passagem, você vai ter que criar como se fosse uma rua, né, ruas, né, tipo assim, quadriculada, tal. Vai botar postos de comando, tal. Você vai ter que derrubar, vai ter que substituir isso por prédios. Então nessas vias de passagem você vai ter que ter isso. Agora perceba, essa aqui é a entrada da Rocinha. A entrada da Rocinha, beleza, tem as ruas de passagem. Você vai ter que ir, se quiser entrar no mundo da Rocinha, você tem que ir lá pra cima, lá pra main. Nem tem opção já. Ó, já nem faz mais? Ó, se eu pegar aqui o carinha aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Tem só essa estrada aqui que sobe. Mas, por exemplo, se jogar aqui no meio, não tem mais, ó. Ah, ele não tem as mais... É viela aí só, né? É. Não dá pra jogar bonequinho ali? Ó, tem só esse daqui de bonequinho, tá vendo? O que é mais triste, pessoal, dá uma olhada. Mata Atlântica maravilhosa. Um lugar que poderia ser um parque. Foi invadido. Tá, assim, a desgraça já tá feita. O Rio nunca vai se curar, em grande medida, disso aí. Tá? Isso aí é uma mata que foi perdida. É fauna, flora. Foi perdido, tá? Por quê? Porque nós temos... tivemos lideranças políticas no Rio de Janeiro absolutamente irresponsáveis que em muitos casos lucraram com isso. Olha aí a vista, ó. Isto pra mim é a vista do inferno. Imagina aí esse solão que tá aí nessa foto, 38 graus, riso. 38 graus, aí dentro da favela não tem um pé de alface, não tem uma gramínea, tá? Não tem uma árvore, é apenas com concreto exposto, tijolo exposto. Isto não é vida, isto é uma Bangladesh, isso é muito feio. Isso é muito ruim. E por que ontem a gente comentou sobre isso, tá? Só pra ilustrar. Porque várias páginas gringas estão tratando desse assunto. Tem um cara que chama... Põe raw de cru. R-A-W. Aí no X. Raw, egg, de ovo. Espaço egg. Esse aí. Raw Egg Nationalist. Aí pode descer. Veja só. Que ele pegou esse vídeo...
E ele comenta sobre o vídeo. Bom, eu não sei, mas ele tinha postado o vídeo, eu vi através dele, e ele estava falando que assim, que isso era uma visão do inferno, tá? Ele tá falando, isso aqui é uma visão do inferno. E me parece que é. E os gringos estão, né, trazendo essa discussão dentro da clave da favelização como destino. Ah, aqui ó. Achou. O dele tá Welcome to Hell. É isso. Ele botou lá, bem-vindo ao inferno. Você tá entendendo que, tirando o gringo que vai querer fazer exploração sexual infantil, ou que ele quer fazer uma espécie de um passeio engraçadinho e tal, a visão é bem-vindo ao inferno. Volta lá pro povo, vamos ver os comentários. Vamos ver o que os gringos falam ali. Agora já... Ejaculação precoce do nosso amigo operador Riso, então ele vai... Calma, eu acho facinho. Eu te mostrei outra coisa que você vai gostar também, mas peraí. Esse post aqui, ó. É esse post, aí vamos lá, os comentários. Né? O cara bota o inverso do terceiro mundo disso aqui. Né? Tá falando aqui de uma turbina de foguete, desce. Aí o cara, você não percebe como é boa a sua vida. Tipo, no fundo falando, né, numa perspectiva de um americano, um europeu. Então, basicamente, os caras estão tirando um sarro aí, nos atacando, né? E aí, quando a gente faz a leitura, Riso, do que é o discurso da brasilificação que os gringos usam, a gente começa a entender, ok, quando eles falam em brasilificar, fora toda a série de problemas, né? A ideia de brasilificação, que teve um artigo famoso sobre isso, mas que os gringos, eles estão, vamos dizer, explorando, eles estão avançando, criando variações sobre o tema. Os gringos estão falando o seguinte, olha, a brasilificação é pegar um país de primeiro mundo, aí você importa a gente do terceiro mundo, aí essa sociedade fica altamente estratificada, você fica com uma classe de pessoas pobres, essas pessoas começam a criar seus arranjos de vida com gangues, com pobreza, aí você começa a favelizar a sua nação, viver naquele lugar se torna insuportável e pronto, você importou e se tornou o terceiro mundo. Então eles têm isso, o Brasil é um lugar que meio que serve de alerta pra eles, não, olha, não podemos virar o Brasil de maneira alguma. E eles estão errados em ter esse medo? Eles estão errados? Veja só, mais um, esse cara, The Golden One, não conheço, falou. É isso que nos aguarda se nós não, vamos dizer, tomarmos para si o poder. Não uma guerra civil, não um colapso, não um califado islâmico, mas uma decadência inexorável até se tornar uma grande favela. Um pouquinho mais, vamos dizer, criminal, um pouquinho mais criminoso, um pouquinho mais gangster a cada ano, um pouquinho mais corrupto a cada ano, um pouquinho pior de todas as maneiras a cada ano. E ele falou, isso não é necessariamente uma black pill. O que ele tá falando? Olha, a brasilificação, né, ou o fim da Europa, o fim do Ocidente, pra ficar, né, o que ainda é pior para nós brasileiros, não vai se dar, assim, vamos estabelecer um califado islâmico, que eu duvido também. Porque se for se tornar um califado islâmico, ou vai porque, basicamente, o europeu desistiu de vez e aí ele mereceu, que é o caso inglês, tá? Não acho que seja o caso da Europa continental, ou vai dar uma guerra civil, tá? Agora, virar um favelão tá acontecendo até na Suécia. A Suécia está virando um favelão. Eu estou falando de maneira clara. A Suécia está virando um favelão. Importaram tanta gente da Somália que eles começam a se reunir. Eles têm os bairros deles ali. Você tem que ver, é um negócio horroroso. Horroroso. Então nós estamos no terceiro mundo, nós somos esse Brasil. Nós somos esse Brasil que olha pro problema da favela e fala, e aí, o que nós vamos fazer? Pois bem, nós temos que resolver. E isso passa por muitas coisas. Eu já comentei com vocês antes, não quero me repetir, mas é importante colocar aqui. Nós, enquanto cultura, nós, enquanto nação, achamos em algum momento que a favela era parte de nós. E que a gente tinha que absorver elementos culturais da favela. Não, a favela tem um ponto. Não, a favela tem uma arte. Não, tem um streetwear da favela. Não! Não quero nada. Eu não quero nada que venha da favela. Eu não quero nada. Eu quero que a favela deixe de existir. Eu quero um arranjo novo. E eu quero, portanto, que aquelas pessoas sejam parte de um outro sistema cultural. Certo? Deveria ser óbvio, mas não é óbvio. Não querem que seja óbvio, querem que você aceite assim. Não, favela é bacana, favela é legal. Não, favela tem música na favela. Olha, tem um morro legal. Não, porque a cultura da periferia não tem. Fica pra lá. Isso não cria nada. Meu Deus, a gente vive num país muito desigual, meus amigos. Muito bizarramente desigual.
A desigualdade é muito... Você não vai ter assim, eu sou um cara, né... acabei de pichar um negócio aqui e tal... E, cara, eu tô entrando agora pra estudar tal coisa, eu fui parar na GV. Não, não vai. Isso é só... Você vai ver isso em Malhação, ou alguma série idiota da Globo, que fica criando fantasias na cabeça das pessoas. Como se você, assim, eu sou oriundo de um arranjo muito ruim, esse arranjo em todo é muito ruim, esse arranjo premia práticas que não vão me levar a nada, mas misteriosamente aí eu virei um neurocirurgião. Não, aquele arranjo é ruim e o arranjo tem que deixar de existir porque ele não faz bem pra ninguém, especialmente pra quem mora lá. E aí, o arranjo vencedor tem que pegar e tem que trazer ele pra perto. E esse arranjo vencedor nem sequer é muito um arranjo vencedor. Por isso que a gente tem que mudar também as elites. E isso é muito problemático. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Não tô querendo ser... vamos dizer... eu não quero soar aqui... agressivo. Mas se não falar o básico, as pessoas começam a viajar na maionese. Do tipo, não, a cultura de favela tem um ponto. E é sempre assim, aí você vai pegar o quê? Um produtor cultural que arruma um show na periferia, e aí vai fazer um projeto, aí um estudante. Tipo, tem aquele cara lá que fica falando de funk na USP, né? Ai, não, veja só porque o trap do não sei o quê. Cara, isso tudo é merda, é superável. Isso não serve pra nada. Não estamos ganhando nada com isso. No long run não ganhamos nada, mas aí como isso gera identidades, e aí identidades geram identificação, aí as pessoas ficam vendendo essa identidade como boa porque quer voto, quer influência sobre aquelas pessoas que estão vivendo uma identidade social ruim. Like na live. O G Correia. Não é porque saíram pessoas fenomenais da favela, como vários jogadores de futebol, que a favela tem algo especial. Eles foram craques dela. Ah, sério que tem gente falando isso aqui? Tipo assim, o cara pega uma excepcionalidade e fala, viu nada, você tem que trabalhar, vamos dizer, essa é justamente a exceção que confirma a regra, né? Você não vai pegar os dados, né? Vamos dizer, os alunos nas regiões de favela, eles tiram na média notas mais baixas, você tem mais crimes, tem mortalidade maior, você tem menos saneamento básico, você tem menos oportunidades, você tem mais gravidez na adolescência, você tem a presença de famílias destruídas, você tem um comando ligado ao crime organizado, você tem, assim, todas as principais mazelas sociais do Brasil estão lá. Numa intensidade muito maior do que em outros lugares do Brasil. Então você vai olhar aquilo assim, isso está dando errado. Aí você não vai falar, não, eu não tenho saneamento básico, eu não tenho segurança, a saúde é uma desgraça, a logística é uma desgraça, a educação é uma desgraça, as famílias estão completamente destruídas ali. Quem chega pra civilizar o local são igrejas evangélicas, algumas fazem um bom trabalho, outras basicamente vão explorar aquelas pessoas. Aí eu olho pra aquele arranjo, olho pra aquele mapa e falo, não, mas vai sair cultura boa daí, vai ser... Não vai sair. Se todo, vamos dizer, é igual, sabe, Rizzo, eu tô num hospital, ó, Renan, seu pâncreas não tá funcionando, seu fígado não tá funcionando, seu rim não tá funcionando, tá? Sua pele tá com, sei lá, pústulas, você tá com uma hemorragia, mas, pô, você vai sentar ali, você vai escrever uma peça clássica lá. Não vai. Eu não vou, cara, eu só tô doente, eu preciso de ajuda. Então, o Brasil é um país doentio, porque vai um monte de intelectual, fumeta, um monte de piranha, um monte de vagabunda, um monte de canalha mesmo, não, veja só, porque eu acabei de ver uma poesia aqui, porque aquele menino... Para! Só vamos fazer um bairro ali. E ainda assim, vai fazer o bairro, você vai ter vários problemas. Você não pode deixar aquilo se tornar basicamente um pós-gueto. Você não pode deixar a pessoa, montei aquilo, agora eu vou, sei lá, vender ilegalmente, eu vou invadir outro lugar. Você vai ter que, conforme a gente vai passar a legislação para alterar a dinâmica de favela do Brasil, nós temos que ter uma lei que praticamente torna crime hediondo invasão de propriedade no Brasil. Qualquer um que tente montar um barraco em qualquer lugar vai muito preso, muito preso. O ato de invadir propriedade pública, propriedade privada, ter movimento de moradia, tem que ser muito criminalizado, porque se você quer acabar com a favela, você tem que passar a régua. E existe hoje um mercado disso, que é o mercado de ficar invadindo lugares, aí você faz uma favela, aí briga lá, puxa uma fiação e tal. Essa operação, ela tem que ser completamente criminalizada, ela tem que ser impossível, entendeu? Nós temos que ter um marco muito claro sobre isso, senão vira bagunça, entendeu? Vira bagunça. O cara assim, eu montei um barraquinho na rua. Vai em cana. Vai em cana, você vai preso. Muito preso. Mas é um absurdo. Não é absurdo, cara.
Não, vocês querem viver num país decente ou vocês querem contar historinha? Porque o problema aqui é que todo mundo quer contar historinha. Não, veja só, porque este homem que acabou de montar esse berraco na rua, ele é um sofredor, ele veio de tal lugar, e coitado, o drama dele, eu não quero saber o drama dele. A regra é clara. Porque se eu for saber o drama de todo mundo, vagabundo que te assaltou na rua também vai te contar um drama. Eu não tenho pai, eu não sei isso. Cara, o lance é o seguinte, uma hora eu vou ter que ignorar, vou tapar o meu ouvido pro drama e vou falar, não pode. Hoje a gente vive num país que conta muito historinha e não impõe regra. É impressionante. Então você só quer ouvir historinha. Só conta historinha. Aquele filme que falava lá do Carandiru, né? No fundo era uma historinha pra você gostar de bandido. Boa parte do que a gente... O Tropa de Elite 2 é historinha pra atacar a polícia. E pra justificar apoio ao Marcelo Freixo. Então, sabe... Menos história, é muita historinha. Regra dura, ataque ao problema pra resolver, trazer solução prática e... eu tô com uma historinha. Cara, vai contar lá pro delegado, que aqui você não vai contar historinha pra ninguém. É óbvio. Inscreva-se no canal, deixe o seu like para apoiar o conteúdo e compartilhe sua opinião nos comentários. Obrigado.